São muitas as versões que as pessoas têm respeito à morte de Jesus. Mas você, meu irmão, você sabe qual foi o real motivo pelo qual ele morreu? Deus abençoe. Boa noite. Esse é o assunto que eu gostaria de analisar nesta noite. Para isso, eu gostaria de te convidar para ler a palavra de Deus que está na Epístola de Pedro, a primeira epístola, no capítulo 3, verso 18. Cristo sofreu pelos pecados uma vez por todas, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Ele foi morto no corpo, mas vivificado pelo Espírito. Quando Deus criou o homem, o criou perfeito. O homem e Deus tinham um relacionamento contínuo. O dia que o homem pecou, aquele relacionamento ele se quebrou. Por quê? Porque o homem pecador, o homem rebelde, já não poderia ficar mais na presença do Deus Santo. Mas tão cedo quanto Gênesis 3,15, já Deus mostra para o homem o plano que ele tinha para a redenção. Por quê? Porque Deus queria ter aquele relacionamento de volta. Muitas vezes, meu irmão, eu me perguntei por que motivo Deus queria aquele vínculo com o homem, aquele relacionamento de volta. Algumas dos questionamentos que eu já levantei como possibilidade, talvez seria que Deus ele se sentia sozinho, sem o homem. Seria que Deus precisava do homem. Eu gostaria de levar vocês a uma passagem que tem na palavra de Deus, que está lá em Isaías 6. O profeta Isaías, nesse capítulo, ele teve uma visão do céu. Ele viu o trono de Deus, grande e sublime. Deus sentado no seu trono e em volta de Deus os serafines louvando a Deus. Muitos entendidos do tema referem que os serafines são a patente maior dos anjos que existem no céu. E esses serafines continuamente declaravam santo, 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 louvando e adorando ao Rei dos céus. Agora, escutando essa passagem, olhando a glória tão grande que Deus tem, eu tenho que concordar com o salmista no Salmo 8, quando ele fala: o que é o homem para que te importes com ele? Eu olho a minha vida, eu sou um homem pecador, falho, eu mereço o inferno, mas o que eu recebo de Deus todo dia na minha vida é uma renovação da sua misericórdia. Daquele Deus que tem em volta os anjos, que tem em volta os seres viventes, aquele Deus que está rodeado pelos anciões, mas ainda assim, Ele quer restaurar a sua comunhão comigo. Então, outro motivo que poderíamos pensar que foi a causa pela qual Jesus morreu é porque talvez Jesus foi alvo de uma cilada e ele não conseguiu fugir. Vamos ver a palavra de Deus para tentar trazer clareza nesse assunto, lá em Lucas 9, 22, e também outro verso que tem em João 10, 18, 17 e 18. É necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas e seja rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei. Seja morto e ressuscite no terceiro dia. Por isso é que meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Esta ordem recebi de meu Pai. Em Lucas, Jesus está falando que ele seria desprezado pelos sacerdotes, que ele seria rejeitado pelas lideranças do povo, que era preciso que ele morresse, mas que depois ressuscitaria. Já em João, Jesus fala que ninguém tirava a vida dele, senão que ele colocava voluntariamente a sua vida em sacrifício para depois retomá-la. Para entender esse assunto melhor, teríamos que ler a palavra de Deus lá em João 19, no Evangelho. Lá é a história, o momento quando Jesus foi entregue a Pilato. Entregue, acusado
pelos sacerdotes, os fariseus, os escribas, que acusavam ele com toda classe de mentira. Pilatos, ele sabia que Jesus era inocente. Ele sabia que Jesus tinha sido entregue nas suas mãos por inveja. E, de uma forma ou de outra, Pilatos tentou livrar a Jesus da morte. Ele declarava continuamente que não encontrava nenhum motivo para condenar aquele homem. Até a esposa de Pilatos teve um sonho e falou: não tem nada a ver você com esse justo, porque eu fiquei sonhando com ele a noite toda. Mas Pilatos precisava que Jesus afirmasse que ele era inocente. Mas Jesus ficou em silêncio. Por quê? Porque o plano de Jesus sempre foi a morte. O plano de Jesus sempre foi restaurar a nossa comunhão com Deus novamente. E então, a única justificativa que podemos encontrar para o sacrifício de Jesus é que ele se entregou por nós, porque nos amou. Vamos ir lá à palavra de Deus que está no livro de Romanos, na epístola de Romanos, no capítulo 5, no verso 6. No devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Aqui, a palavra de Deus, o que fala na epístola de Romanos, é que no tempo certo, antes que a gente pudesse fazer alguma coisa, Jesus morreu no nosso lugar. O justo morrendo pelos injustos. E o que é mais interessante é que ainda antes que a gente pudesse fazer alguma obra boa para merecer a graça de Deus, já Jesus tinha morrido por nós. Por quê? Porque o sacrifício de Jesus é um sacrifício universal. Ele cobriu o pecado de todo mundo. Ele justifica todo aquele que se arrepende e aceita Jesus no seu coração como Salvador. O sacrifício de Jesus, ele nos deu acesso irrestrito à presença do Pai e à vida eterna. Eu gostaria que você lembrasse algumas coisas importantes que temos falado nesta noite. A primeira, Jesus não morreu porque ele e o Pai estivessem sozinhos no céu, ou porque eles precisassem da nossa companhia. Jesus não morreu porque ele foi surpreendido pela cruz, porque ele não conseguiu fugir da morte. Não, ele se entregou voluntariamente. Por quê? Porque ele amou a gente. Antes que a gente pudesse fazer alguma coisa para merecer o seu amor, aquele justo, ele morreu no nosso lugar, para que seja restabelecida a comunhão com Deus e para que a gente possa herdar a vida eterna. Eu acredito que hoje, na Páscoa, seria um momento bem interessante para que você, se ainda não aceitou a Jesus como seu Salvador, venha e entregue a sua vida a Ele. E desse jeito, Ele entre no seu coração e tome o rumo da sua vida. Deus abençoe, meu irmão. Até um próximo vídeo.